Então tá bom. Então começamos a nossa segunda parte da epopeia humana, uma reflexão muito linda a respeito da gente mesmo. E a palavra está com você, João. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. E os bons espíritos estejam com a gente e sejamos inspirados, principalmente por Jesus, nosso mestre. E, na verdade, nós estamos contando a nossa jornada através do seu amor, né, por nós, que permitiu nossa existência aqui na Terra. E, primeiramente, eu vou explicar um pouquinho dos termos que eu vou usar essa noite. Emmanuel escreveu esse livro em 1938, então ainda era comum você falar raça, entre outros termos, mas não devemos esquecer que o espírito não tem raça, apenas tem afinidade com um grupo de outros espíritos, né, que vivem com ele. Então, podemos ignorar essas expressões que ele vai usar hoje, mas a gente tem que levar em consideração a data que o livro foi escrito também. E, para começarmos, a gente vai lá na base, em Allan Kardec, né, para depois também não achar que Emmanuel está inventando coisas, né? No livro do Céu e Inferno, ele tem a parte que ele fala do Código Penal da Vida Futura. E mais especificamente tem um artigo 18, né? Ele comenta lá que os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos feridos, cuja harmonia perturbaria. Então eles vão ficar nesses mundos inferiores a espiar nessas faltas, pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Então, se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Então, aqui Allan Kardec vai nos dar a base do que Emmanuel vai colocar no livro A Caminho da Luz, explicando um pouquinho sobre. E também temos lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 41, nos Espíritos nos dizem que Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então tudo se transforma, tudo se renova. Então nós temos a escala espírita, né, que vai dizer os degraus evolutivos que o espírito vai passar, mas ao mesmo tempo o espírito também tem que ter uma casa, um local apropriado para a sua evolução, para o seu estado moral daquele momento. Então os mundos também vão passar por transformações. Então, cada mundo está preparado para receber uma certa categoria de espírito. E também, recapitulando, nós temos, Allan Kardec classificou com 5 categorias. Né? Os primitivos, né, que são destinados a receber os espíritos nas suas primeiras encarnações. Os de expiações e provas, né, onde domina o mal. A regeneração, onde você tem o que Allan Kardec coloca uma convalência, né, onde a gente vai descansar um pouco desse mundo de expiação e provas que a gente passou. E depois vai chegar nos mundos ditosos, né? Onde o bem sobrepuja o mal ainda existe, mas o bem, ele está na frente, vamos dizer assim, ao contrário do mundo de expiações e provas, onde o mal domina. E finalmente chegamos nos mundos celestes, né? Não tem nem ideia de como são, mas onde o reino é o bem, não tem nada de mal. O mal já foi eliminado completamente do coração de todo mundo. Então, uma coisa que a gente sempre preocupa é com as condições físicas, né, dos habitantes, né, mas na verdade nós temos que ver também as condições morais. Né? Então essas condições morais é que vão dizer a categoria dos mundos em que habitaremos. Acho que eu vi umas perguntas aí, mas eu não consigo ler. Bem, adiantando um pouquinho, Allan Kardec não, Emmanuel vai colocar o que ele chama de raças adâmicas. Adam lá da linguagem dos hebreus, ela significa terra. Né? Então, adâmicas vem de terra, né? Raças terráqueas, vamos dizer assim. E Emmanuel está se referindo, na verdade, à capela. Capela é um sol que existe nessa constelação de Auriga, e ela é a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro. E aqui da Terra ela é a sexta mais brilhante que a gente tem no nosso céu. E ela fica pertinho, né? 42 anos-luz, né? Se a gente conseguisse
viajar numa nave na velocidade da luz. Acho que está um pouco longe ainda, a gente vai levar 42 anos para chegar. E, então você imagina a distância, isso não é nada, né, em termos astronômicos, realmente é bem perto mesmo. E ele, na verdade, é um sistema quadruplo. Tem 2 estrelas e 2 anãs vermelhas, né? Então você imagina a beleza que não deve ser um céu nos planetas que tem esse privilégio de estar nesse sistema solar. Então, Emmanuel vai dizer que quase todos os mundos desse sistema já se purificaram física e moralmente, né? Mas, alguns milênios, muitos milênios de anos atrás, um dos orbes lá, um dos planetas, ele passava por uma transformação. Na verdade, é que nós estamos passando aqui nesse momento, do mundo de criação e provas para o mundo de regeneração. E, como sempre, tinha alguns espíritos bem rebeldes que viviam lá, né, que estavam atrapalhando o desenvolvimento daquele planeta, né, não permitia que ele avançasse. Emmanuel coloca como alguns milhões de espíritos nessas condições. Então, ele diz que uma ação de saneamento geral ocorreu. Então, as grandes comunidades que a gente já viu antes dos cristos, né, desses locais, chamaram lá e falaram assim: vem cá, Jesus, a gente tem uns irmãozinhos aqui, eles são bem rebeldes, mas você não quer receber eles? Não, acho que lá para o seu mundo eles vão estar bem melhores do que os que você tem lá, né? Aí Jesus deu uma pensada assim: acho que eles podem ajudar a gente lá, então. Vai, manda para cá, manda para cá. Aí eles mandaram. Brincadeiras à parte, aí Jesus aceitou recebê-los, né? Na verdade, tudo é amor, né? Até mesmo a dor. Então, a lei maior é o amor no universo. E, na verdade, não era um degredo, não foi por maldade que eles foram degredados. Na verdade, como nós temos um débito, né, com a justiça, nós passamos por 3 etapas, né, então, a gente tem o arrependimento, a expiação dessas faltas e, finalmente, a reparação, né? Então, esses irmãozinhos, eles teriam a oportunidade de passar por alguma dessas etapas aqui, mas principalmente de reparar o mal que eles causaram lá no seu planeta de origem, mas poderiam reparar ajudando aqui no progresso aqui na Terra, né? A reparação não precisa ser exatamente por aquele que você ofendeu, né? Porque no caso, quem ficou lá não deve ter, já estavam mais adiantados moralmente, então na verdade a reparação foi feita ajudando outros irmãos, porque é a comunidade universal, né? Então todos colaboramos com a evolução do universo como um todo. Isso aqui é a beleza da criação, né? Então foi assim que Jesus os recebeu aqui na Terra. Então aqueles seres angustiados e aflitos, né, já deviam estar arrependidos, né? Alguma daquelas etapas da reparada, eles já deviam estar passando, né? Então eles, como diz Emmanuel, que eles andariam desprezados nas noites dos milênios, de saudade, de amargura, né? Então eles recarnariam aqui na Terra, e a Terra ainda era um mundo primitivo nesse instante. Só que Jesus nunca os abandonou, né? Então ele sempre enviou missionários para esses povos todos para que mantivessem o ânimo e continuassem na sua missão de ajudar aqui a Terra e também para obter a sua parcela de amor, a sua parcela moral que fazia falta para eles. Na verdade, foi a causa do exílio. E o mais legal de tudo é que eles foram recebidos por Jesus, né? Devem ter visto Jesus de alguma forma. E todos eles tinham recebido. E tem algo mais importante ainda, que eles receberam uma promessa do Cristo, que seria a sua vinda. Então, todos eles tinham essa promessa do Cristo como algo lá no fundo deles. Então, sempre, os hebreus, como vão ver, sempre receberam seus emissários, né? Sempre cantando a vinda do Cristo. A gente vai falar mais para frente que tem mais outras civilizações também. Tem isso, quase todas as civilizações dessa época do orbe, né? Então, aí, como a gente disse aqui, essas epopeias do Evangelho foram cantadas alguns milênios antes da vinda de Jesus. Na China, que na verdade são nativos aqui da Terra, vamos dizer assim, eles já tinham também, já previam a vinda de Jesus. No Egito, eles também esperavam suas profecias. Pérsia, na Índia Védica, era conhecida quase toda a sua história evangélica. Israel que é o mais conhecido, nós conhecemos através do Antigo Testamento. Eles tiveram praticamente em todos os séculos seus profetas cantando a vinda do Cristo, né? Então todos os esperavam em seu ser acolhedor, né? Então não é um degredo
têm esperanças, né? Então eles sempre foram amparados nesse momento. Mas entrando mais um pouquinho em detalhes, imagina você assim, encarnando, a gente já está acostumado com o corpo que temos agora, e reencarnando, por exemplo, num Neandertal, né? Viveu lá 40, 50 mil anos atrás, né? Como a gente se sentiria, né? Então, nesse momento em que os enviados de Capela começaram a nascer aqui na Terra, a raça, o biotipo humano ainda não estava totalmente definido. Então, as falanges do Cristo ainda estavam realizando operações ainda para definir os genes finais da raça humana, que daria a possibilidade de atingirmos a nossa evolução aqui na Terra. Então, o que foi feito é a fixação dos caracteres raciais. Então, esses seres que vieram de Capela ajudaram nisso, né? Ajudaram esses enviados do Cristo a trabalharem também na definição da raça humana aqui na Terra, né? Então, foi com a vinda deles que deu origem à raça, ou etnia branca. Eles começaram a nascer nessas tribos primitivas aqui da Terra e começaram a moldar esses corpos até darem origem a essas raças brancas. A maioria se estabeleceu na Ásia e depois, Emmanuel coloca que eles foram para a África, na região do Egito, e também foram encaminhados para a longínqua Atlântida, né, que a gente ouve falar. Emmanuel dá também alguma pista, e também para a América e vários outros locais do mundo. Então, eles espalharam pelo orbe terrestre. Então, é interessante a gente notar isso, né? E o que eu estava lendo também, fora do Doutrina Espírita, em alguns artigos, que o estudo do DNA dos Neandertais consegue mostrar que, pela primeira vez, as espécies humanas começaram a ter peles e cabelos de cores mais claras, né? Incluindo cabelos ruivos. Então, os Neandertais, isso era muitos milênios atrás, mas a partir de 45 mil anos atrás, os Neandertais eles sumiram, né? Então, o Homo sapiens chega na Europa mais ou menos nesse período. E eles conviveram por um tempo, mas depois os Neandertais eles não conseguiram se adaptar e desapareceram. Mas a gente imagina que vários desses espíritos de capela habitaram todas essas raças até atingir o Homo sapiens que somos atualmente. Alguém tem alguma dúvida? Não vou passando, porque é bastante coisa aqui, bastante detalhe. Por mim, pode passar, João. Tá certo. Não sei os outros, acho que ninguém escreveu nada aqui. Uhum. Vamos seguir. Se alguém quiser, pode escrever também, tá, pessoal? Ok. E a gente chega também nessa figura clássica que todos conhecemos, né, do Éden, no Jardim do Paraíso. E uma das explicações que existem para essa lenda é que realmente esses espíritos perderam o seu paraíso, né? Eles viviam no mundo, imagina você viver no mundo como vivemos hoje, e na sua próxima encarnação você nasce lá num mundo primitivo, lá onde o pessoal não tem fogo, não come a comida praticamente crua, não tem um supermercado para ir lá comprar comida. Não tem como ele conversar com o seu amigo que está lá do outro lado, não tem como mandar um WhatsApp. Então, a sensação que você tem é realmente que você perdeu o paraíso, né? Nossa, é ruim, hein? Nossa, deve ser terrível. E então essa saudade imensa fazia lembrar da sua mar, sua capela, né? E isso foi passando de. Com muito menos, só do pessoal estar em casa, já está todo mundo se sentindo um pouco assim. É. 5 meses assim e todo mundo já está espanando, imagina nessa Exatamente. situação, né? E aqui foram milênios e milênios, né, Pois até é. conseguir. E essas tradições, né, desse paraíso perdido foram passando de geração em geração até que eles foram parar na Bíblia, né? Então, mas todos esses povos têm essa saudade imensa e têm vamos dizer assim, essa parte moral, essa saudade do Éden, do jardim que eles tinham muito grande. Ô, João, a Michelle está colocando aqui, ó, deveríamos ter feito tudo certinho lá no outro planeta, né? E o Carlos Exatamente. falou, já, o Éden, jardim de delícias, né? Jardim de delícias, exatamente, jardim de delícias. E essas civilizações, elas foram precursores de todas as grandes organizações, de todas as civilizações futuras, né? Então elas produziram grandes benefícios na raça amarela e negra que Emmanuel coloca que já existia, né? Que eram nativos aqui da Terra.
E o legal dessa análise é que com ela a gente consegue ver quais são as virtudes e os defeitos de cada um desses povos, para tentar a gente ver onde a gente poderia se encaixar e tentar já corrigir ali, né? Eu sei qual deles eu me encaixo exatamente. Vou falar daqui a pouco. Ó, a Osni falou que era o leão, tá dizendo aqui. Legal, tá certo. Bem, vamos começar um pouco. Na verdade, eles foram quatro grandes grupos que existiram aqui de capela. Eles se agruparam com afinidades linguísticas e morais aqui. E os egípcios, diz Haroldo Dutra, que ele é a turma da mediunidade, do magnetismo, da cura, é uma das faculdades psíquicas. Eles foram os que mais se destacaram dos degredados pela prática do bem e do culto à verdade. Eles eram, na verdade, os que tinham menos débitos com a justiça. Então, vamos dizer assim, que o karma deles estava mais fácil de resolver. Então, devido a exatamente eles terem essa parte moral um pouco mais elevada, a lembrança que eles tinham da pátria, da pátria de origem deles, era muito mais forte, né? Então, eles tinham essa questão de uma saudade muito torturante que eles tinham, dessa lar que eles perderam, né? Então, o culto à morte deles foi extremamente desenvolvido, né? Então, até hoje temos aquelas múmias que eles conseguiam fazer e que se conservaram por milênios, né? E como quase todos esses povos, eles também tinham a ciência secreta, os mistérios iniciáticos, né? E só aqueles que faziam parte do grupo seleto tinham acesso a essas informações, as informações mais importantes da população, lá, da raça dele. E mais engraçado, né, que esses círculos iniciáticos, eles sabiam da existência de um Deus único. Só que para a massa, né, para a população como um todo, elas não tinham esse conhecimento, não tinham esse entendimento. Então, para eles, o politeísmo era necessário, né, nessas grandes festividades exteriores. E o interessante é que os gregos tiveram contato, né, com os egípcios, e de lá que surgiu grande parte da sua mitologia, né? Então, aquelas questões de os deuses todos, eles tiveram foi influência dessa parte dos egípcios. A outra coisa interessante que Emmanuel coloca, né, como eles vinham de um planeta mais evoluído, né? Nasceram aqui na Terra. Praticamente eles consideraram como uma punição dos deuses, eles nasceram num corpo praticamente irracional. Então eles desenvolveram uma teoria desenvolveram a metempsicose, né? Que era como se Deus pudesse os punir e fazer nascer num corpo irracional. Tão grande era esse sofrimento para eles nascerem aqui na Terra. Era muito grande, muito penoso esse exílio. E a questão falando um pouquinho da questão da religião deles, a destino, comunicação do morto, comunicação com os mortos, pluralidade de existências, tudo isso para eles era comum, já era solucionado, conhecido. Eles sabiam também da existência do corpo espiritual, né, do perispírito, que organiza o mundo e as formas. Então, e também tinham um conhecimento muito avançado de magnetismo dos humanos. E legal essa parte que ele comenta, né? Com esses iniciáticos eles souberam antecipadamente quando seria o fim do degredo e foram inspirados pelo alto para construir essas pirâmides que a gente está vendo aqui na foto. Porque aí e seria para as civilizações futuras como uma mensagem eterna de uma série de informações que eles colocaram todos, alguns segredos que eles tinham e como se seria um livro com profecias e para indicar para nós o rumo como a seguir, né, nesse mundo que a gente passaria, né? Porque eles já tinham conhecimento disso tudo. Ah, eu vi a pergunta da Michelle aqui. Não, no livro ele não comenta sobre as múmias, não. Ele não pergunta por que que eles faziam as múmias, né? Imagina que o Emmanuel não dá explicação, mas acho que é por causa dessa saudade que eles tinham. Eles achavam que voltariam um dia, né, a habitar. Não tinha exatamente o conhecimento que o Espiritismo tem hoje, mas tinha alguma vaga ideia. E Ô, acho que eles João, acreditariam que eu fiquei pensando um dia que talvez eles achassem que a vida ia continuar e eles precisavam conservar o corpo do jeito que era, eu acho, eu porque acho que é isso sim. uma vez, numa reunião mediúnica, teve Hum. um companheiro que atendeu um espírito que ele dizia que ele estava dentro eu tinha sido acho que um faraó, não sei, e ele Aham. estava num lugar que devia ser uma pirâmide e ele estava esperando, não queria se afastar dali
do corpo, porque tinha joias, tinha coisas de valor, que acho que eles colocava tudo junto lá. Não enterrar, porque não era um enterro, mas assim, fechados ali dentro, né, daquela tumba, e ele tumba, né? queria se afastar. E então, no fim, apareceram, ao longo do diálogo, aí apareceu para ele viu como sacerdotes, pessoas que ele respeitava lá da religião dele, ele disse que eles estavam dizendo que iam explicar para ele umas coisas. Mas ele deu a entender pela confusão que ele estava sentindo, que ele esperava que fosse continuar, e estava esperando então que aquelas pessoas viessem justamente para ele continuar a vida do jeito que era antes. Então, não sei, foi um caso só, né? Mas assim, me fez pensar nisso, né? Nessa possibilidade aí de talvez eles acharem que se conservasse daquela maneira, talvez ficasse melhor depois, né? Não sei. Faz sentido, acho que é isso mesmo. Mas o pessoal que deve estudar mais os egípcios devem saber mais, é só a gente procurar um pouquinho de informação. Fiquei devendo essa, deixar mas escrito lá, né? De repente, dentro de alguma, né? estão conseguindo decifrar já, né? Mas não é tão Se é um simples livro, assim. né? Como um livro, né? O Carlos escreveu aqui, ó. Os egípcios tinham menos débitos, e quando a maioria retornou, ocorreu o declínio dessa civilização. Já pulou, já falou que eu ia falar aqui, exatamente. Era o finalzinho dos egípcios. Não tem problema. Mas é exatamente Tá isso. bom, Eles como tinham. eu fiquei falando aqui, ele já ganhou Já tempo, então. completou. Ganhou. E Emmanuel vai colocar que todos os espíritos daquela região eles voltaram para a pátria dele. Então a gente consegue ver isso porque eles foram. Sumiu a civilização egípcia de como era, né? Então ela definhou e sumiu. E a gente não tem nem ninguém para interpretar o que eles deixaram. Né? Então a gente ainda está tentando. Mas é legal que eles comentam que muitos ainda ficaram aqui na Terra, mas sob as ordens de Jesus, como encarnando às vezes como missionários. Né? Alguns ficaram aqui, gostaram, né? E ajuda Jesus também aqui na evolução da Terra. Então foi exatamente isso. João Osney fez uma observação aqui, ó. Degredo não é retrocesso. O espírito não retrocede em sua evolução. No dicionário, degredo é um termo jurídico, pena de desterro ou exílio imposta judicialmente em caráter excepcional como punição de um crime grave, olha, isso no meio jurídico, constituindo uma forma de banimento e, por extensão, afastamento voluntário ou compulsório em contexto social. Interessante, né? Obrigada, senhora. Espiritismo também é cultura. Exatamente. Bem, vamos avançar um pouquinho. A gente vai falar agora sobre a Índia, né? Os hindus. Aqui, Haroldo vai dizer que é a turma do Zen. Né? Então, ele desenvolve chakra, respiração, faz yoga. Então, é o pessoal que vai voltado ao interior, né? Do seu corpo. E eles, na verdade, eles foram anteriores aos egípcios. Eles se agruparam na região dos Ganges, acho que em torno de 10 mil anos, 10 milênios antes do Cristo, diz Emmanuel. E a sociedade que eles formaram representaria uma grande porcentagem da humanidade como toda que ia surgindo. E eles também possuem os círculos iniciáticos, né, que formaram os Vedas, os Upanishads, lá, que são os livros bem antigos lá, que indicam a história hindu lá, de muitos milênios antes de Cristo. Emmanuel vai colocar aqui, que a gente não pode confundir com o termo que foi usado no século passado, que lá se reuniram os arianos puros. E, na verdade, eles também cultivavam essa lenda do mundo perdido, no qual o povo hindu lá colocou como a sua nobre origem. Então, o termo Arya, ele na verdade vem do sânscrito, é a linguagem primitiva deles, que significa nobre. Então, provavelmente Hitler pegou esse termo aí, algum devaneio louco que ele teve lá com seus... A gente não sabe como isso aconteceu, teria que estudar essa parte da história, mas o que Emmanuel coloca aqui não tem a ver com o que o Hitler vai causou toda aquela questão lá do século passado nas guerras. Então, o Emmanuel coloca como esse pessoal, o povo que nasceu lá, como arianos.
Então, desses povos arianos, descendem toda a população da Europa. Né? Depois, mais para frente, a gente vai falar especificamente dele. E o pensamento moderno é descendente também desse povo que nasceu nesse local. E todas as línguas brancas, elas têm origem também nas línguas dessa turma aqui. E é mais legal que elas têm muita afinidade com esse sânscrito, que é originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. Isso Emmanuel coloca. Eu fui dar uma pesquisada sobre o sânscrito. Hoje em dia a nossa enciclopédia é a Wikipedia, né? Mas a gente tenta pegar as coisas que tem referência lá. Eu achei isso aqui muito interessante. Sir William Jones, né, falando com a revista, com a Asiatic Society em Calcutá, em 2 de fevereiro de 1786, disse: a linguagem sânscrita, seja qual for a sua idade, é de uma linda estrutura, mais perfeita que o grego, mais copiosa que o latim, e mais precisamente refinada que ambas. Ainda compartilha com ambos uma forte afinidade, tanto nas raízes dos verbos quanto nas formas de gramática, que não pode ter sido criada por acidente. É, na verdade, tão forte que nenhum filólogo poderia examinar as três sem acreditar que tenham nascido de uma fonte comum e talvez nem exista mais. Então, filólogo é um estudioso de línguas. Então, olha que interessante o comentário que ele faz, né? Tem uma fonte comum que talvez nem exista mais, né? Não existe aqui na Terra, né? Mas como Emmanuel coloca, isso tem origem lá em Capela, né? Uma linguagem muito avançada para essa época. Né? Então, a gente deve bastante da nossa linguagem até hoje pelo pessoal que veio de Capela. Né? Então, olha que interessante. E os hindus também receberam vários emissários do Cristo, né? Cristo não abandonou nenhum desses povos. Então teve Krishna, Buda, Vyasa. Esse último aqui, ele preveu a vinda do Cristo e as suas lições 6.000 anos antes. Então, 6.000 anos antes da formação da Palestina. Então, é muito, muito tempo antes do Cristo. Mas, como nem tudo são flores, né? Eles foram degradados por algum motivo, né? E mesmo com esse elevado grau de conhecimento, né, das ciências, do espírito, né, dessa parte toda que a gente conhece, né, dessa parte do desenvolvimento interior que eles têm, eles também tinham muito orgulho disso. O orgulho era muito grande deles terem tudo isso, que eles conhecerem tudo isso que eles conheciam. E com isso surgiram aquela questão das castas, né? Como eles se consideravam superiores a todos eles, superiores àqueles primitivos, né, que estavam lá entre eles. Então surgiram as castas, né, que quem estuda a história da Índia sabe, né, que tem aqueles que eram os brahmanes, que se consideravam melhores, também os religiosos. Eles não podiam nem tocar na sombra dessas castas inferiores, né, que eles diziam. Então, esse foi o grande problema que os hindus eles não conseguiram superar completamente. Isso foi o motivo do degredo deles, né, que levaram a serem exilados aqui na Terra. E os hindus também conhecem a reencarnação. Né? Então, que também foi uma forma de Jesus, que é a forma que é usada, né, para resolver esse problema das castas, né? Você nasceu, desprezou aquele irmãozinho lá que na casa inferior, então na próxima encarnação você nasce lá. Então, com isso, essa situação foi se resolvendo, né? E demorou muito tempo. Até hoje eu acho que ainda não é completamente resolvido. Muitos desses espíritos já voltaram já para a capela, diz Emmanuel. Mas ainda alguns ainda estão por aqui. A Índia também foi a matriz de muitas filosofias e religiões da humanidade, incluindo o materialismo. Então, foram bastante importantes aqui para a civilização da Terra. Vou passar para a próxima. Agora eu vou fazer uma inversão aqui. Emmanuel não coloca isso aqui por último, mas eu vou colocar antes, depois eu vou explicar o porquê. Então, vamos falar um pouquinho sobre Israel, os hebreus. Né? É engraçado que Haroldo vai colocar os hebreus como pega todos os religiosos, mais dívida, né? São os mais radicais, junta todo mundo, a ala radical de todas as religiões lá de Capela, degreda, manda para a terra. Aí vão se juntar aqui, né? E formaram o povo hebreu. Né? Eles foram aqui a raça que se constituiu mais forte e homogênea entre todas que vieram aqui para a terra. Então eles eram o povo que tinha uma grande certeza na existência de Deus
mas ao mesmo tempo era grande também o orgulho nas suas concepções de verdade e de vida. Então, eles, devido a essa grande superioridade que se consideravam, né, de seus valores, então eles nunca deixaram de demonstrar essa vaidade espiritual, essa aristocracia espiritual que eles tinham. Então, eles sempre se mantiveram pouco acessíveis à comunhão perfeita com os demais povos daqui da Terra, que eles entraram em contato. Mas, mesmo assim, a gente sabe a história do povo hebreu, né, que eles foram sempre dominados por diversos outros povos, né, que viviam ao redor deles, desde da, lá do Egito, entre outros povos, romanos também, na época de Jesus. Né? Então, mesmo assim, eles ensinaram, né, uma fraternidade e uma fé que ela é soberana e morredora, né, entre eles, né, não para os outros povos, né, mas servir como exemplo para os outros povos. Né. Então, até século passado, eles não tinham uma pátria, né, e eles viveram em diversos locais, em diversos climas políticos. Então, eles se espalharam pelo mundo, mas se mantiveram unidos, né, nunca se misturaram tanto com os outros povos que eles viveram juntos. Então, por isso, a história deles é uma lição bastante dolorosa para todos os povos do mundo. Né? E as consequências que se tem desse orgulho, esse exclusivismo de raça. Mas eles trouxeram aqui para a Terra, isso duas coisas que são extremamente importantes, né? Que são o monoteísmo, né? Que foram os primeiros a espalhar o monoteísmo, né? Então, antes dessa questão toda dos hindus e os egípcios, eles tinham o monoteísmo, mas só para eles não demonstravam isso para os outros povos, mas os hebreus não. Eles faziam questão de falar do Deus único, dessa providência que cuida de todos nós. E também receberam o Antigo Testamento, né, que era, Emmanuel coloca que ele também de certa forma, para os iniciáticos, né, do povo, mas, numa forma geral, ele não é tanto como dos egípcios ou dos hindus, porque mesmo o povo já tinha um pouco mais de acesso a esse conhecimento, apesar de que, na verdade, as partes mais avançadas elas ficavam só com esse círculo, com o pessoal esqueci o nome lá do tipo, o padre deles lá. Se alguém lembrar, pode me falar aqui. Então, esses livros dos profetas, na verdade, estavam saturados de palavras enigmáticas e simbólicas. Então, tem muitos símbolos. Então, até hoje, a gente ainda tem dificuldade de interpretar. Né? Então, existe e a gente tem um certo conhecimento que muitas vezes era passado por vias orais, né? Não era só totalmente escrito o conhecimento hebreu. E Emmanuel vai dizer sobre o Antigo Testamento que, na verdade, ele é um conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Então, aqui ele vai dizer a importância, né, dessa conexão que existe entre as duas, entre o Evangelho, o Velho Testamento e o Evangelho de Jesus. Tanto é que muitas passagens do Evangelho de Jesus a gente não consegue interpretar se a gente não tiver o conhecimento do Antigo e do Velho Testamento. Porque Jesus, ele nasceu nesse povo, estava mergulhado nessa cultura, nessa religião, e ele se usava desses elementos para passar os seus conhecimentos. Né? Então, dada isso, a importância de conhecermos também, não desprezar. Ô, João, E pode falar, João, desculpa te interromper. sem problema. E quando a gente lê lá na Gênesis, no comecinho, quando fala sobre a revelação espírita, ele coloca bem essas características, né? Quando ele vai falar de Moisés, de Jesus, depois da Sim, doutrina espírita. Então, ele coloca bem as características do Deus, do jeito que Moisés pregava, e depois como Jesus veio trazer. Então é bem essa parte que ele fala que as duas leis, representando etapas diferentes, ali fica bem claro a é. mudança de visão, né, que foi trazida a partir de Jesus em relação a Deus, né? Então é Uhum. bem legal, vale a pena, fica a dica aí para o pessoal olhar lá na Gênesis, essa parte, né, Isso, no comecinho da Gênesis. isso mesmo, legal. Mas também, como sabemos, né, eles também estavam aqui por algum motivo, né, o degredo.
E os doutores da lei, eles tinham essa vaidade desse conhecimento. Não lembrei o nome, doutores da lei. Dessa superioridade que eles tinham com relação aos outros povos, que eles chamavam de gentios, né? E eles esperavam, né, através dessas mensagens que seus profetas deixaram ao longo de todos esses séculos que eles tiveram aqui, que o Messias viesse nesse carro vitorioso, né, que fazesse que o povo hebreu dominasse todos os outros povos da terra, e a superioridade de Israel seria declarada a todo mundo. Mas todos nós sabemos a história. Jesus nasceu na manjedoura, né, no local mais humilde possível. Israel nunca aceitou Jesus como o Messias prometido. Não conseguiu enxergá-lo devido a esse orgulho exagerado que eles tinham. Então, depois da tarde do Calvário, né, parece que Emmanuel vai dizer que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça. Então, a gente sabe que eles continuaram a cultivar o Deus Todo-Poderoso, né? Seus rituais seguem espalhados pelo mundo todo, eles constituem talvez a raça mais livre, mais internacionalista, né? Mais fraterna entre si, mas também continua sendo a mais altiva e exclusivista do mundo. Então, mas Jesus nunca deixou de os acompanhar, né? E vai chegar um dia que eles compreenderão a lição sublime do Mestre. Conseguirão colocar essa parcela de amor que falta em seus corações. Então, isso quer dizer que, na verdade, Emmanuel coloca que a maioria não voltou, eles continuam aqui na Terra, entre a gente aqui. Então, tá aí como lição, sabe, tanto o sofrimento que eles têm, às vezes eu me pego pensando, caramba, o que eles passaram na Segunda Guerra não é indescritível pra gente, né? Mas eles continuam firmes e fortes, né? Pelo menos eles têm essa força na sua fé, né? Que é imorredora. Isso não serve de exemplo pra gente. Mas as consequências que esse orgulho também nos traz é muito forte, é muito grande. Já estão aí correndo risco de ser exilado novamente para outro planeta. Eles conhecem vários planetas, né? Sacanagem. Bem, eu não sei como é que tá o tempo aí, Roberto. Agora a gente vai falar. Já a gente vai. Bom, já a gente vai ter a nossa bandeirinha dos 5 minutos para sair e entrar de novo. Tá bom. Aí Eu aviso a hora que aparecer o quadradinho aqui. Ok, tá certo. Então eu vou falar agora sobre a última parte, né, dos exilados, que é a família indo-europeia ou os arianos, né, que Emmanuel coloca. Então, aqueles arianos que nasceram lá no meio dos hindus, alguns deles, no Haroldo vai colocar que eles eram os bons vivants, extremamente racionais e lógicos, pragmáticos. Então, nasceram lá, olharam para o lado assim, onde estamos? Vixe, lugarzinho feio, hein? Um bando de povo primitivo aqui em volta, o que a gente faz? Olharam assim, pensaram um pouquinho, dá para voltar? Tem como pegar uma nave e voltar? Falaram, qual que é a distância desse planeta? 42 anos-luz. Vixe, não vai dar para voltar, não. Olharam para o lado assim e falaram, não, mas já que não dá aqui, não dá para ficar, não. Vamos caçar um lugar aqui, vamos sair fora. E saíram peregrinando. E falaram, aqui não dá para ficar, não, vamos fazer o transplante do Éden para cá. Então, já que não dá para voltar, a gente transplanta o Éden para cá, né? Então, os arianos, eles eram os materialistas, não tinham religião, extremamente racionais e lógicos, então eles falaram, já que não dá. E é interessante a gente comentar que é uma das interpretações lá do Jardim de Delícias, lá que tinha a questão da árvore que você não poderia comer. E, na verdade, o projeto da serpente, né, que ele oferece a Eva, era que o ser humano fosse, em primeiro lugar, que o ser humano detesse esse conhecimento. Não Deus. Você não precisa de Deus. Então, essa foi a proposta da serpente. Então, uma das interpretações é essa, né, da questão do fruto proibido. Então, os arianos compraram essa ideia. Olha, eu não preciso de Deus. Para que Deus me jogou nesse local aqui? Não preciso de Deus. Eu vou construir meu próprio paraíso. Então, você tirar Deus do centro e colocar o ser humano, eu me basto, esse foi o projeto do mal, vamos dizer assim. Faz sentido. Então,
João, subiu Esse é- aqui, tá? A bandeirinha dos Subiu? 5 minutos, subiu. Então O teu vamos. raciocínio e aí depois a gente Uhum. sai e entra de novo, por favor. Então, com essa ideia em mente, né? Não, claro, eles não pensavam dessa forma, eles só sentiram o degredo, mas pela forma como eles agiram, essa é a interpretação que foi dada, né? Então, para eles, Deus não existia, Deus, a gente não sabe como que era, no raciocínio deles, e eles decidiram implantar o Éden aqui na Terra. E saíram peregrinando para encontrar um local que permitiria que isso fosse feito. E, então é isso, a gente pode parar e eu volto aqui para explicar Tá bom. a peregrinação deles. Tá bom, então. Então, pessoal, é o mesmo link, tá? Se alguém quiser, aproveita para copiar, tá aqui, acabei de colocar aqui no bate-papo, copiem. E a gente sai e entra de novo para acabar essa história que tá tão interessante, né? A gente não quer parar. Tá bom? Voltem, não fujam. Tá certo, vamos lá, vamos. Depois a gente vai fazer a contagem. Até já, então. Até já.